Glória a Deus, louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção nós estarmos aqui mais uma vez, né? Podendo falar da palavra do Senhor. Graças a Deus que nós vivemos num país que ainda é possível a gente expressar, né, o nosso amor por Jesus, compartilhar da palavra dele. Então, nós agradecemos a Deus por isso. Vamos iniciar como sempre nós fazemos, né, meus queridos? Meus queridos e amados irmãos que assistam os vídeos, né, que compartilham. Eu agradeço muito, muito mesmo. Que Jesus os abençoe poderosamente. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Oh, Deus querido e amado, tu és um Pai bondoso. Tu és um bom pastor para nós. O Senhor cuida de nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide-nos enquanto estivermos, ó Pai, ministrando essa palavra, e cuide de todos aqueles que escutarem essa palavra, que meditarem nela. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos ovelhas, ovelhas que sabem reconhecer a voz do bom pastor e que segue sempre ao bom pastor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro a Ti para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guie em tudo, para que o Senhor transforme as nossas vidas, de maneira que possamos ser, Senhor, ovelhas no Teu aprisco, com a Tua proteção, com o Teu consolo, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler agora, irmãos, o livro de João, o capítulo 10, que diz assim, o capítulo 10 a gente vai ler depois alguns outros versículos, mas agora para iniciar, a gente vai começar falando sobre Jesus, o bom pastor, João capítulo 10, como eu falei, vamos ler o versículo 2 apenas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. Jesus, um dia, irmãos, ele entrou pela porta. Que porta foi essa? A porta da obediência a Deus. Porque o Senhor Jesus, ele obedeceu ao Senhor. Aqui no capítulo 10 de João, no versículo 18, diz assim, ó. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Jesus aqui está falando sobre a vida dele. Então Jesus, ele entrou pela porta da obediência, porque a vida dele não foi tirada, ele deu, mas ele deu por uma razão. Olha o que diz aqui: tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus veio para obedecer ao Pai. E o que o Pai queria? O Pai Celestial queria que a salvação fosse para toda a humanidade. Mas para que isso acontecesse, era necessário que houvesse um sacrifício perfeito. E esse sacrifício é Jesus, foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo se sacrificou por nós. Então Jesus, ele entrou por essa porta e por isso ele é o pastor. Olha ali o versículo 2 de novo, ó. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus entrou pela porta da obediência e ele se tornou o nosso pastor por excelência. Ele obedeceu ao Pai em tudo. No entanto, o que eu quero abordar hoje, e que no outro vídeo eu já falei sobre Jesus, o bom pastor, o enfoque foi diferente. Hoje nós vamos falar uma outra questão que Jesus trata aqui no capítulo 10, que é acerca daqueles que não são pastores verdadeiros, daqueles que são falsos, daquelas lideranças que não estão agindo de acordo com o propósito, né, para o qual o Senhor eterno designou Jesus e nos designou por conseguinte, porque quando aceitamos a Jesus e quando cumprimos o ídolo de Jesus, nós temos que seguir os mesmos passos que Jesus seguiu. Jesus, em tudo que ele fez aqui na Terra, Jesus ele agiu de modo perfeito. E a perfeição dele é manifesta através das obras dele. Que obras são essas? Obras de amor, de justiça, curas, libertações, alimentar os pobres, olhar para os humildes, olhar para aqueles que estavam à margem da sociedade. Quando Jesus atravessou o Mar da Galileia para estar lá na cidade dos Gadarenos, Gadara, ele foi lá porque ele queria dar àquela vida que estava lá a libertação. Ele sabia que tinha alguém cativo ali, tinha alguém que estava sob as amarras de Satanás. E Jesus foi lá e libertou aquele homem. Então, o propósito de Jesus é sempre esse, é de salvar o homem de todas as formas. A salvação de uma eternidade longe da presença de Deus, porque o inferno também é isso. O inferno está sem a presença de Deus.
E uma vida sem a presença de Deus é algo insuportável. Não é possível, irmãos, nós vivermos uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria, sem nós termos a Jesus. Glória ao nome do nosso Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, ali no livro, como o nosso enfoque é sobre essas lideranças, esses homens maus, esses perversos, né? Como Jesus diz aqui no versículo 12 do capítulo 10 de João, diz assim, ó, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aqui o versículo 12 e versículo 13. Agora, vamos dar uma olhadinha lá no livro de Isaías, no capítulo 56. Isaías 56. Os versículos 9 e 12, 9 até 12, 56, 9 e 12. Diz assim, ó, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e armam o tosquenejar. E amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, e cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Olha o que aqui o profeta Isaías já falava sobre esses falsos líderes. Aqui, Isaías está se referindo aos sacerdotes, aos atalaias, às lideranças ali do povo de Israel. E naquela época já tinham pessoas que estavam nas lideranças e que agiam dessa forma em relação às ovelhas. Ou seja, elas não estavam preocupados em alimentar as ovelhas. Por isso que o Senhor diz assim, ó, vós todos os animais do campo, todas as feras, vinde comer. O Senhor chama o povo dele para um alimento verdadeiro, um alimento sólido. Mas aqueles que são falsos, as falsas lideranças, elas não estão preocupadas em dar o alimento para o povo. Elas não estão preocupadas. Elas estão preocupadas consigo mesmo. E ainda pior, esses homens, eles eram corruptos. Eles eram homens cobiçosos. A Bíblia está falando bem claro isso. Eles bebiam bebida forte, coisa que sacerdote não podia fazer. Eles estavam preocupados com o próprio ventre dele. Eles não tinham conhecimento real da palavra. Porque se eles tivessem o real conhecimento e o real arrependimento, eles com certeza eles não agiriam dessa forma. Eles tratariam as ovelhas do jeito que o bom pastor, que é Cristo, trata as suas ovelhas, do jeito que o Senhor trata as ovelhas. Aqui o versículo 11 diz assim, ó, estes são cães gulosos, não se podem fartar. E esse tipo de liderança, eles são insaciáveis. Eles podem estar cobertos de riquezas, com ouro, com prata, com jatinho particular, com tudo, irmãos. Mas eles não se fartam, eles continuam querendo mais e mais e mais das ovelhas, porque eles não ficam satisfeitos. Porque uma vida que não tem Cristo, eu sempre falo isso, irmãos, e isso é uma realidade. Uma vida sem Cristo é uma vida de insatisfação. O homem só consegue ficar satisfeito quando ele conhece a Jesus de perto, quando ele conhece a Jesus profundamente. Aí a alma dele vai ficar satisfeita não com as coisas desse mundo, não com as viagens, não com os passeios, não com os carros de luxo, não com as mansões, não com os palácios, não com as joias, não com um banco cheio de dinheiro. Não, mas as pessoas vão se fartar da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela sim vai saciar aquela fome da alma que o ser humano tem. O ser humano, nós somos seres espirituais. O ser humano, ele é dotado de espírito, alma e corpo. Nós não somos só o físico, nós temos o espiritual. E esse espiritual, ele clama por Deus. Porque lá no Jardim do Éden, quando o Senhor criou o homem, criou a mulher, o Senhor criou aquele homem, aquela mulher, para eles viverem o melhor de Deus aqui na Terra. E aqueles seres humanos ali, eles tinham a presença de Deus todos os dias com eles. Eles conversavam com o Senhor, eles tinham comunhão com o Senhor, mas o pecado veio
e tirou do homem, arrebatou do homem aquela comunhão que o homem tinha. Mas Jesus hoje ele veio para nos devolver isso. Aquilo que foi tirado pelo engano de Satanás através da serpente, o Senhor Deus, o Eterno, Ele nos deu através de Jesus Cristo, Ele nos devolveu essa possibilidade, meus irmãos. Então vamos nos chegar ao Senhor, nos agarrar à presença dEle, à transformação que só Cristo nos dá. Porque quando nós tivermos isso, irmãos, essa transformação verdadeira, esse arrependimento sincero, essa busca sincera por Deus, nós seremos pessoas satisfeitas. Mesmo que tudo esteja ao contrário. Eu sempre vou dizer isso. Não vai importar, porque nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, porque assim é o bom pastor. Glória a Deus. Louvado é o nome do nosso Senhor. Então Deus ali, ele estava reprovando, usando o profeta Isaías para reprovar aqueles líderes e sacerdotes corruptos de Israel. E a gente sabe que hoje em dia existem líderes dessa maneira, irmãos. Nós não podemos exercer nenhum cargo na igreja, irmãos, se nós não tivermos o nosso coração limpo, quebrantado, um coração que ama as almas, que tem preocupação com as almas sedentas, que estão aí dispersas por esse mundo. Se você está ocupando algum tipo de liderança na igreja, irmãos, e que não tem esse pensamento de amar as almas, das almas serem salvas, busca o arrependimento. Nós precisamos desse arrependimento, de pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a fazermos a Tua obra com desprendimento, sem segundas intenções, fazer a Tua obra com amor pelo próximo, com amor pelas almas que estão perecendo, porque Satanás tem tirado muitas almas, tem transtornado muitas vidas, tem destruído pessoas, tem destruído lares. E nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de falar do amor de Deus e de amar o próximo incondicionalmente, de amar o próximo sem nenhuma segunda intenção. Glória a Deus. No versículo 7 de João capítulo 10, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus entrou pela porta da obediência a Deus. E ele se tornou ali aquele que é a porta. Ele se tornou a própria porta de entrada. A obediência de Jesus transformou Jesus nessa porta de entrada para a salvação, para essa tão grande salvação. Por isso que a palavra de Deus diz, em Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós só nos chegamos a Deus através de Jesus, porque Ele é a porta. Ele se tornou essa porta no momento em que Ele obedeceu ao Pai. E qual foi a obediência? Foi o mandamento que ele recebeu do Pai. E qual era o mandamento? Que ele entregasse a sua vida. Por isso que Jesus disse lá no versículo 18, ninguém tira de minha vida, mas eu a dou. O Pai falou, olha, dá a sua vida por aquele povo, porque eu os amo. E Jesus prontamente obedeceu o Pai, entrando pela porta da obediência. E com isso, Jesus se tornou a nossa porta de entrada para o céu, para a salvação. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Jesus entra pela porta e abre essa porta para todos aqueles que ouvem a sua voz. Por isso que Jesus fala que aqueles que são ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Mas aqueles que não são ovelhas podem até ouvir a voz de Jesus, mas não conseguem entender a profundidade do que é uma vida de renúncia, de arrependimento, de busca da presença do Senhor, de cumprimento dos mandamentos. Não consegue entender, porque não é ovelha. Mas se você é uma ovelha, você ouve a voz de Jesus e você o segue, você faz aquilo que Jesus manda. Quem ouve a voz de Jesus e crê nele, entra por essa porta da salvação, que fala ali no versículo 9, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens, que é aquilo que o Senhor oferece lá para aqueles que estavam no campo, né, para Israel. Olha, eu tenho alimento para vocês. Eu tenho alimento. Eu sou o alimento. Eu sou a porta e eu tenho o alimento. Eu tenho as pastagens para vocês. Eu não sou como o mercenário, como o mau pastor, o mau líder, o mau sacerdote. Eu sou aquele sumo sacerdote que dá a vida por você e que te dá o alimento que você precisa.
Glória a Deus, o alimento espiritual que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Jesus, então, irmãos, ele é muito diferente desses falsos pastores, desses falsos líderes, né? Os falsos líderes, eles roubam, eles matam e destroem. O versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus tem uma vida abundante, uma vida de coisas maravilhosas para nós, de dádivas, de alegria, de conforto, de consolo. É isso que Jesus tem para nós, irmãos. Jesus tem muitas coisas maravilhosas para as nossas vidas. Ele supre as nossas necessidades, as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades espirituais. Ele supre em tudo. Essas são as pastagens que o Senhor nos oferece. Ele nos oferece a palavra dele. Ele nos oferece a salvação. Ele nos oferece uma vida de alegria. Porque viver com Cristo é isso. Viver com Cristo é você estar alegre, mesmo sabendo que tem tristezas à sua volta. Você que tem Cristo, você tem uma esperança, você tem uma perspectiva futura. Quem vive em trevas, quem está no mundo, não tem perspectiva. São pessoas sem esperança. Pessoas que não podem crer no amanhã. Mas nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor Jesus vive. Glória a Deus. É um hino que fala assim, né, irmãos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus por isso. Então a gente pode ter essa perspectiva de futuro, porque o nosso futuro, ele está nas mãos do Senhor. Glória a Deus, né? Que maravilha. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é cuidadoso conosco, irmãos. Ele é vigilante conosco, ele nos ama. Assim como o pastor de ovelhas cuida das ovelhas e tem zelo por elas, porque eu já falei isso uma outra vez, né? As ovelhas, elas são o sustento daquele pastor. O pastor tira as suas necessidades dali, tira a lã para negociar, a carne, né? É tudo. Ele cuida da ovelha porque a ovelha vai dar muito, vai produzir muito para ele ainda. Esse é o pastor da terra. Mas Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o grande pastor. Glória ao nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. E Jesus, por isso, por ele ser sumo pastor, ele fez algo muito maior do que pastor de ovelhas convencional faz. Jesus, como grande pastor e como sumo pastor, ele deu a vida dele para nos salvar. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler agora, irmãos, Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28. Mateus 20, glória a Deus. Mateus capítulo 20, versículos 26 até o 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que coisa tremenda. Jesus, o Filho de Deus, ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido. Embora a gente veja que tem episódios ali em que as pessoas deram roupa para Jesus, sustentaram Jesus financeiramente, mas Jesus não veio com esse objetivo. Ele veio para nos servir. Através de quê? Através da sua morte expiadora. A morte expiatória de Cristo. A expiação dos nossos pecados. Ele veio para isso. Para tirar os nossos pecados, para nos limpar. Foi esse o objetivo. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Foi para isso que Jesus veio. Por isso que ele é um sumo pastor. Ele não é um pastor qualquer. Ele é aquele que dá a vida. Mas nós, como servos do Senhor, como servos de Cristo, que nascemos de novo, nós precisamos manifestar obras similares às de Jesus. Da mesma forma que Jesus se empenhou ao máximo e que deu a sua vida pelas suas ovelhas, que deu a sua vida em resgate de muitos, para resgatar aqueles que estavam perdidos, e pagando um preço de vida, um preço ali, um preço em que ele derramou a vida dele por nós. Nós precisamos também nos empenhar em favor do nosso próximo, porque senão nós nos tornamos mercenários. Nós nos tornamos líderes que não zelam pelas ovelhas, que não zelam pelas almas, que não são capazes de dar a sua vida pelas ovelhas. Quando a gente pensa, por exemplo, o apóstolo Paulo, eu citei numa outra ministração, Paulo, ele ficou
mais de 30 anos, né? Servindo a Jesus. Então, a vida dele, dos 28 anos, ele provavelmente aceitou Jesus com 28 anos, dos 28 anos em diante, quando ele passou a servir a Cristo, ele largou tudo. E ele ali ficou servindo ao Senhor e trabalhando em prol do reino, sendo um servo, mas ao mesmo tempo um amigo de Deus, porque fazia aquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos, que era o ide de Jesus, a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele cumpriu, irmãos. Quantos de nós estamos dispostos a largar tudo para servir a Jesus? Para servir a Jesus. Quantos de nós estamos dispostos a isso? A ouvir de verdade a voz de Deus e cumprir o ide dele. E não nos tornarmos mercenários, meras pessoas que estão ali buscando o aplauso pessoal, buscando os seus próprios interesses, usurpando a lã das ovelhas e a gordura. Que nós não sejamos assim, irmãos, mas que nós tenhamos amor às almas perdidas, da mesma forma que Cristo amou e deu a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Jesus se fez servo, ao contrário dos falsos pastores, ao contrário dos falsos líderes. Os falsos líderes, os falsos pastores, irmãos, eles não estão ali para servir ao próximo, para servir as ovelhas. Eles estão ali para serem servidos e tirarem proveito das ovelhas. Zacarias, no capítulo 11, vamos dar uma lidinha ali. Zacarias, capítulo 11. O versículo 7 diz assim, ó. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Oh, Jesus. É isso que Jesus fez por nós, irmãos. Jesus, ele nos tira das mãos desses falsos líderes, porque Jesus, ele quer nos apacentar de verdade. E os bons líderes, eles querem apacentar de verdade as ovelhas, assim como Jesus. Quando Jesus, ele chegou ao mundo, ele veio aqui para tirar as ovelhas das mãos desses falsos pastores que estão provocando uma matança entre as ovelhas. É isso que eles estão fazendo. É isso que os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos mestres estão fazendo. Eles estão provocando uma matança nas ovelhas e as pessoas estão se afastando das igrejas. Isso é geral, irmãos. Isso é geral. As pessoas estão se afastando das igrejas porque elas não estão suportando mais ver a matança que está sendo desencadeada. Mas Jesus é fiel. E ainda existe um remanescente fiel. Uma igreja que ora, que intercede, para que a obra do Senhor não seja impedida por nenhum homem mau e perverso, mas que a pregação do Evangelho seja levada a toda criatura, para que todo aquele que crê nessa palavra tenha vida eterna, tenha salvação. Glória ao nome do Senhor. Aí quando Jesus veio, irmãos, olha que coisa linda. As pobres ovelhas do rebanho tomei para mim. Aí Jesus vê isso, vai ter um basta. Não pense que você, falso pastor, falso irmão, que está tentando tirar vantagem do próximo, que não vai ter o dia do fim para você. Vai ter um dia do basta, porque Jesus, ele levanta do alto para atender o clamor do pobre. A Bíblia diz assim: por causa do clamor do pobre e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. O Senhor já está levantando, já está se levantando. Glória a Deus. Para dar um basta nisso. Sabe por quê? Porque o Senhor tem amor por essas pobres ovelhas do rebanho. E ele vai tomá-las para si. E ele vai usar 2 varas. Olha como Jesus faz, né? Jesus vai usar 2 varas. Uma vara chamada suavidade. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E a outra vara chamada de laços.
e apacentarei as ovelhas. Louvado é o nome do Senhor. Eu vou ler de novo o versículo, irmãos, para vocês entenderem a profundidade disso. Glória a Deus. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, e uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. É isso que Jesus vai fazer. Se você não está apacentando como deveria, o Senhor vai fazer assim. O Senhor vai levantar aqueles que verdadeiramente amam as ovelhas, que verdadeiramente estão dispostos a dar vida para as ovelhas, e vai tirar você desse pedestal. Vai tirar você desse pedestal. Louvado é o nome do Senhor. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Glória a Deus. Quando fala ali, irmãos, louvado é o nome do Senhor, da vara da suavidade, é o cuidado que Jesus tem com as ovelhas. É o cuidado, Jesus tem um zelo especial pelas ovelhas. Então não pense que você vai ficar distratando, usurpando, prejudicando, dispersando as ovelhas, e que isso vai ficar por isso mesmo. Da mesma forma que o Senhor tem uma vara de suavidade, de cuidado com as ovelhas, e uma vara de laços, laços de amor com as ovelhas, o Senhor também tem uma mão poderosa para tocar em você e colocar você no lugar em que você tem que estar. Arrependa-se. Ainda dá tempo de voltar e consertar isso. Arrependa-se. Peça perdão ao Senhor e conserta esse mal que você tem feito. Louvado é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aqui, é claro, irmãos, Zacarias ali, ele estava falando, né, sobre os impenitentes, os maus pastores, aqueles que não se arrependem, que não buscam o perdão, a misericórdia, os impenitentes, que não aceitam o castigo de Deus, que vivem um evangelho de facilidade, que acham que as ovelhas estão ali apenas para servir os seus interesses. Mas Jesus, ele é o bom pastor. E esse bom pastor, que já no Antigo Testamento era citado como aquele que segura 2 varas, a vara da suavidade e a vara de laços. Jesus te ama, tem cuidado de você. E ele quer fazer um laço de amor e amizade com a sua vida, transformando você. Mesmo que você tenha se mostrado uma pessoa impenitente, mesmo que nós nos mostremos assim, muitas vezes somos assim, né, irmãos? Muitas vezes somos assim. Mas se nós nos arrependermos com sinceridade, com coração sincero, o Senhor, ele vai nos ouvir, ele vai nos limpar. E ele não vai nos tratar com mãos de ferro, mas ele vai nos tratar com a sua vara, de cuidado e de amor, porque ele é um Deus bom, ele zela por nós. Louvado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Os falsos pastores, eles pensam só em si mesmos, na sua posição diante dos homens. Irmãos, nós não estamos aqui para fazermos nada em benefício próprio, para nós mesmos, mas nós estamos na terra para adorar a Deus, para servir a Ele, espírito em verdade. E não para termos uma posição grande diante dos homens, mas para servirmos aos homens, como Jesus serviu. Nós lemos há pouco. Jesus, ele veio para servir a humanidade e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, do mesmo jeito que Jesus fez, irmãos, de amar as pessoas, nós temos que imitar Jesus nisso. Então, nós não estamos aqui para que nós sejamos servidos. Nós estamos aqui para servir o nosso próximo. Por isso que Jesus, ele deu tantos exemplos. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava mostrando isso. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou para servir vocês. Vocês são especiais para mim. Por isso eu lavo os seus pés. Olha como Cristo é e como Ele quer que nós sejamos. Amorosos, preocupados com o nosso próximo. Amigos do bem e inimigos do mal. Louvado é o nome do Senhor. No versículo 12 do Evangelho de João, vamos voltar ali em João. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Versículo 12 diz assim:
Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Esses perversos, vai chegar uma hora que, se eles não se arrependerem, esses maus pastores, esses maus líderes, eles vão fugir e deixar as ovelhas na mão. É isso que eles vão fazer, porque eles são lobos. E eles deixam as ovelhas, sabe, na mão de quem? Nas mãos de Satanás. Mas Jesus é mais poderoso do que toda a obra das trevas. E Jesus, ele tem poder para vir em socorro de nós, das ovelhas do seu pasto, e nos resgatar da mão desses perversos, desses opressores. Louvado o nome do Senhor. O mercenário, ele não tem cuidado com a ovelha. Além dele, ele vai abandonar, no momento ele vai abandonar e fugir. Antes ele vai tirar tudo que ele puder da ovelha. Depois ele foge. Mas esse mercenário, ele não cura as feridas das ovelhas. As pessoas chegam na igreja destruídas. O bom pastor, o líder correto, fiel, incorruptível, ele vai tratar da ovelha, ele vai cuidar dela, ele vai se preocupar, saber se ela tem um mantimento, se ela está trabalhando, se está tudo bem, se ela precisa de uma oração. Ele vai cuidar, ele vai ter zelo por ela. Ele vai ter zelo por ela. Ele vai curar as feridas. Se ela tem problemas emocionais, cargas emocionais, ele vai tratá-la. Vai curar as feridas da ovelha. É isso que um pastor verdadeiro faz. Um pastor bom, que não é mercenário, ele coloca as ovelhas no ombro. Se precisar, ele até carrega a ovelha. Ele carrega a ovelha. É isso que o bom pastor faz, mas o falso pastor não faz isso. Ele quer ser carregado pela ovelha. É o contrário. O bom pastor, ele alimenta as ovelhas. O mau pastor não alimenta. Muito pelo contrário. Ele tira todo o pasto da ovelha, depois ele tira toda a olã da ovelha, toda a gordura, e come as suas carnes. O mau pastor, o mercenário, o corrupto, ele destrói a ovelha. É isso que ele planeja. Mas o Senhor é aquele que nos acolhe, porque ao contrário do mau pastor, do perverso, que não acolhe a ovelha, Jesus, ele nos acolhe. E o Senhor vai levantar pessoas que verdadeiramente amam a obra do Senhor. O Senhor já tem feito isso, o Senhor já tem levantado um remanescente. Ainda existe, meus irmãos, igrejas com pessoas fiéis, ainda existe. Procure uma igreja assim, um povo assim. É com esse povo que você tem que se juntar. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos juntos daqueles que são corruptos, nós nos corrompemos. Nós precisamos ficar perto daqueles que emitem a voz de Jesus. Porque quando falamos a palavra do Senhor de modo verdadeiro, com verdade, com justiça, é como Jesus estivesse falando através de nós. É Jesus falando através de nós. É Jesus falando. Então nós precisamos disso. Nós precisamos. Louvado o nome do Senhor. João capítulo 10, o versículo 14, diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. As ovelhas conhecem o bom pastor. Então, meu irmão, se você é uma ovelha, você vai saber reconhecer as características daquele que é um mercenário e daquele que é bom pastor, seguindo os caminhos, os princípios, as orientações do nosso Mestre Jesus. Louvado o nome do Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, diz assim: Ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas. E mais uma vez eu vou repetir: esse grande pastor das ovelhas, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Ele se fez servo. Ele se fez servo. Nós estamos aqui, irmãos, para servirmos uns aos outros. Tem um ditado que diz assim: se nós não vivemos para servir, nós não servimos para viver. Olha, isso é tremendo, né? Se você não vive para servir, você não serve para viver. Para a gente ter uma vida plena aqui na Terra, uma vida com abundância, uma vida cheia da satisfação de Deus, da alegria de Deus, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, do fruto do Espírito. A gente precisa, irmãos, servir ao nosso próximo. Servir ao nosso próximo. Porque quando você faz isso, você está obedecendo
ao mandamento do Senhor, assim como Jesus. Jesus entrou pela porta da obediência. Nós precisamos entrar por essa porta. E aí, Jesus vai abrir para nós a porta da salvação. Glória a Deus. Então, Jesus, ele é o grande pastor, né, como diz aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Em 1 Pedro 5,4, diz assim, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Deus tem uma coroa de glória para nós, irmãos, para os salvos, para aqueles que creem, para aqueles que amam a palavra do Senhor, para aqueles que amam o próximo, para aqueles que vivem uma vida em servir. Nós estamos aqui para servir ao propósito de Jesus. Eu não estou falando servir propósito de homem, não. Porque tem igrejas que estão, assim, saturando os irmãos com uma série de orientações, né? O povo tem que fazer tudo, mas a liderança não quer fazer nada. Então, meus irmãos, acorda, porque esse sumo pastor, ele tem coroa de glória para nós. E essa coroa de glória é para aqueles que obedecem à voz do Senhor Jesus, que obedecem à palavra do Senhor, que cumprem o ID de Jesus, que dá voz para o bom pastor, para o bom pastor. Irmãos, quando nós temos uma liderança que está na presença de Deus, eles pedem as coisas, a gente faz. Por quê? Porque quando aquela liderança está na direção de Deus, ela tá fazendo aquilo que o Mestre Jesus orientou que eles fizessem. Então, quando eles repassam isso para a ovelha, isso não vai ser peso para a ovelha. Isso vai ser alegria. Isso vai significar crescimento da obra de Deus. Mas quando é o contrário, isso causa, sabe o que, irmãos? A dispersão. Porque muitas ovelhas, aquelas mais fraquinhas, porque no meio das ovelhas tem aquelas que logo ouvem a voz de Jesus, que logo escutam a voz do bom pastor, mas tem aquelas que são mais desligadinhas, mais rebeldes, aquelas que fogem do aprisco, aquelas que se perdem, aquelas que vai ser preciso que o pastor vá lá procurar por ela, colocá-la nas suas costas, levá-la de volta para o aprisco, curar as suas feridas, alimentá-la. Vai ter ovelha que vai precisar disso. E se faltar esses líderes aqui na terra, porque já tem faltado, o Senhor vai levantar outros. E aqueles que estão fora da direção de Deus, o Senhor vai tocar neles com vara de ferro. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler ali 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É isso que Deus tem para aqueles que obedecem, aquelas lideranças que obedecem à voz do Senhor, que cumprem o ID. E para todos nós, o Senhor tem uma herança, uma coroa de glória para nós. É isso que Ele tem para nós, e isso é incorruptível. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a gente não deve ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, mas que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. O nosso tesouro, o nosso tesouro tem que estar em Cristo. E nossa vida tem que estar nele. O nosso coração precisa estar em Jesus. Esse é o nosso tesouro verdadeiro. E o Deus, ele tem coisas, tem promessas para nós. E aqui está falando claramente. Ele está dando uma orientação aqui, 1 Pedro, ele está dando uma orientação para a igreja. Ele está falando, ó, presbíteros, vocês que estão aí, líderes, cuida, apacenta o rebanho. Apacenta o rebanho de Deus, porque o rebanho não é do homem, meu querido. O rebanho, ele é de Deus, as ovelhas são de Deus. Você só está ali para apacentar, você só está ali para servir as ovelhas e servir ao Senhor das ovelhas, o dono das ovelhas. Você está entendendo, meu irmão? Então, nós precisamos apacentar o rebanho de Deus voluntariamente.
Então, se você não está fazendo a obra do Senhor voluntariamente, não faça, não faça. Se você está fazendo por torpe ganância, não faça. Faça a obra de Deus, como Pedro está falando aqui, de ânimo pronto. Não, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Você não tem o controle, o domínio, você não é dono das ovelhas. O dono das ovelhas é o Senhor. Ele que é o dono das ovelhas. Jesus, ele nunca abusa de nós em modo nenhum. Jesus não abusa dos servos dele. Ele nos trata com amor, mesmo quando achamos que estamos sendo repreendidos pelo Senhor. Ele faz isso porque ele nos ama e ele faz isso com amor. Ele faz com muito amor, porque não é do interesse, nem é satisfatório para Deus ver nenhum de nós perecendo ou sofrendo. Deus não tem prazer nisso. Ele quer que todos se salvem. Cristo, ele nos serviu com o seu sacrifício. Ele nunca abusou de nós, muito pelo contrário, ele foi abusado por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Ele sofreu todo tipo de abuso, de assédio moral, né? Meu Deus, tiraram toda a dignidade de Jesus, toda a dignidade. Ele passou por um sacrifício que foi muito grande. Não foi só um sacrifício físico, não posso nem dizer isso, né? Vou melhorar a frase aqui. Foi um grande sacrifício físico que Jesus passou, mas ele também passou por um grande sacrifício emocional, porque a dignidade dele foi tirada. E é muito doloroso isso também, tanto quanto a dor física que Jesus sofreu por nós. Ele sofreu tudo isso pelas ovelhas. E muita gente está, ao invés de cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor, estão tratando as ovelhas de modo leviano, abusando delas e usurpando as ovelhas. Os líderes devem buscar, assim como Jesus fez, servir ao rebanho com devoção. Jesus devotou tudo por nós. Ele foi humilde, ele foi reto, ele teve uma vida de oração aqui na terra, oração constante. Ele estava sempre orando, buscando a Deus. Uma vida de jejum, uma vida de renúncia, uma vida de humildade, uma vida de zelo pela palavra dele, de zelo pela casa de Deus. Como quando aquela vez que Jesus saiu quebrando tudo ali, daqueles homens que estavam ali usando a casa do Pai Celestial como um lugar de negócios. E Jesus repreendeu e saiu derrubando aquelas mesas daqueles cambiadores. Jesus nunca aceitou a impiedade dessa forma. Jesus sempre, quando Jesus se irou, foi por conta do pecado, da iniquidade do homem, da maldade do homem. Mas Jesus nunca se irou com o ser humano a ponto de voltar atrás e não obedecer o Pai, que tinha dito para ele: vai lá e morre por aqueles homens, por aquelas pessoas. Louvado o nome do Senhor. Os líderes devem buscar, assim como Jesus, viver assim, amando o rebanho, sendo devoto ao rebanho, tratando do rebanho, curando as enfermidades do rebanho, tratando as feridas, tendo zelo, tendo amor, tendo devoção, alimentando as ovelhas, em todos os sentidos, na prática da caridade, das boas obras, vendo aqueles que estão em necessidade. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, Jesus falou que sempre vai ter o pobre entre nós, sempre vai ter. Mas não pode haver entre nós um miserável, aquele que não tem alimento, que não tem um teto sobre a sua cabeça. A igreja do Senhor é responsável por isso. Chega, irmãos, de vivermos uma vida pensando em coisas materiais. É importante a gente ter um templo grande para colocar o povo, né? As reuniões, os cultos, ter conforto para o povo também. Mas isso não é tudo, irmãos. A gente não pode seguir esse princípio. Primeiro material, primeiro o povo primeiro as ovelhas, primeiro as ovelhas. Depois você aumenta o pasto. Primeiro se cuida da ovelha, depois aumenta o pasto. Porque não tem como ter um pasto grande sem um montão de ovelhas. A gente precisa cuidar das ovelhas, porque aí aquele pasto vai ficar cheio e vai poder adquirir outro, porque vai ter mais e mais ovelhas. É assim que funciona.
É assim que funciona. Meus irmãos, que Jesus tenha misericórdia de nós. Guarda a palavra no seu coração. Se tu faz a obra do Senhor, faça com zelo, faça com amor, com desprendimento de tudo que é material, com amor pelas almas, pelas ovelhas. As ovelhas pertencem a Jesus. Vamos tratá-las como Jesus as tratou e as trata. Vamos cuidar daquilo, da obra do Senhor, com zelo, que a obra é dele. Vamos tratar. Vamos multiplicar os talentos, né? O Senhor deu, multiplica, transforma em mais. Faz a obra do Senhor com diligência, com amor, com devoção. Em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão nas lideranças, Senhor. Que estão como sacerdotes, como os pastores, mas que não estão apacentando as suas ovelhas como deveriam. Tem misericórdia de nós. Que possamos, ó Pai, sermos líderes, ó Pai. Sinceros, honestos, devotos a Ti, que amam as almas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Coloque em nós a Tua misericórdia e o Teu amor, Senhor. Porque os dias são maus, mas Tu és um Deus bom. Nos ensina, Senhor, a agirmos como Jesus. Eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.